Salve, salve, juventude! Firmeza total? Então, estamos aqui para falar um pouquinho mais sobre equilíbrio químico. Nessa aula, a gente vai estudar quais são os fatores que podem deslocar o equilíbrio químico e como que isso vai ocorrer. Então, vamos lá. O deslocamento do equilíbrio foi proposto, né, pelo cientista francês chamado Le Chatelier, né? E aí ele dizia que quando um sistema que está em equilíbrio sofre algum tipo de perturbação, você muda alguma condição da reação que está acontecendo, ele vai tender a se reajustar a fim de diminuir os efeitos dessa perturbação e atingir novamente o equilíbrio. Então, a reação ela vai tentar proceder de uma maneira que anule o efeito que você fez que acabou deslocando o equilíbrio dela. E aí, quais são os fatores que vão poder deslocar esse equilíbrio, que você vai poder alterar e o equilíbrio vai mudar? Então, primeira coisa é a concentração. Beleza? Então, a concentração ela vai ser determinante lá para a gente calcular a constante do equilíbrio, né? E aí vai ser o seguinte, se você aumentou a concentração de um composto, o que vai acontecer com ele? O equilíbrio vai se deslocar para o lado oposto ao componente que você aumentou a sua concentração. Então, por exemplo, aqui se a gente tem lá a reação reversível N2O4 virando e desvirando 2NO2, o que vai acontecer? Se a gente aumentar a concentração de N2O4, imagine que eles estavam equilibrados assim, né? A gente aumentou a concentração de N2O4, então a tendência é que a reação queira ir mais para o outro lado para que o equilíbrio volte a se estabelecer. Então, aumentou a concentração de N2O4, desloca o equilíbrio para o sentido oposto ao dele, que no caso aqui seria o sentido direto da reação, né? Da esquerda para a direita. Já, se você diminuiu a concentração de um determinado composto, aí a reação vai se deslocar para o lado desse composto que você retirou, justamente para tentar suprir a falta dele e estabelecer o equilíbrio novamente. Então, se a gente diminuir a concentração de N2O4, o equilíbrio vai ser deslocado para a esquerda, para suprir a falta do N2O4 que foi retirado. Beleza? Então, se aumentou o componente, desloca para o sentido oposto. Se diminuiu o componente, desloca para o mesmo sentido que ele. Então, aumentou o N2O4, desloca para a direita. Diminuiu o N2O4, desloca para a esquerda. Aumentou o NO2, desloca para a esquerda. Diminuiu o NO2, desloca para a direita. Beleza? Então, sempre, se você retirou, é para o mesmo lado do que você retirou. Se você aumentou, é para o lado oposto ao que você aumentou. Outro fator que também altera o deslocamento do equilíbrio, a pressão, né? Isso vai servir apenas para reações que tiverem pelo menos um componente no estado gasoso, né? Se não tiver nada gasoso, não é alterado o equilíbrio pela pressão. Beleza? Então, você vai ter que observar sempre o estado físico dos componentes na reação que o exercício te dá, né? E aí, se só tiver líquido, sólido ou aquoso, pressão não vai influenciar no deslocamento do equilíbrio. Mas se tiver gás, você vai observar. Se você aumentar a pressão, o deslocamento do equilíbrio vai para o menor volume, né? Lembrando que se você aumenta a pressão, automaticamente você diminui o volume dos gases, né? Se você diminui a pressão, automaticamente você aumenta o volume dos gases, né? Então, elas são grandezas inversamente proporcionais. Se você aumentou a pressão, vai para o lado de menor volume de gases. Se você diminuiu a pressão, vai para o lado de maior volume de gases. Como que você vai medir esse volume de gás? Vai contar o número de mols de gás que tem de cada lado das flechas. Então, primeiro aqui, na reação N2 mais 3H2 virando 2NH3, podemos observar que do lado esquerdo tem 1 mol de N2 gasoso e 3 mols de H2 gasoso. Então, no total, a gente vai ter 4 mols de gás. Beleza?
No lado direito, a gente vai ter apenas 2 NH3 gasosos, né? Então, 2 mols de gás. Então, o lado esquerdo aqui é o lado de maior volume, o lado direito é o lado de menor volume. Ou seja, se eu aumentar a pressão, vou deslocar a reação no sentido direto, para o lado que tem o menor volume aqui, né? Se eu diminuir a pressão, vou deslocar para o sentido inverso, onde a gente vai encontrar aqui o maior volume. Beleza? Então é só somar o número de mols de cada lado e ver qual lado tem maior volume, é o que vai ser favorecido com a diminuição da pressão. O lado que tiver menor volume vai ser favorecido com o aumento da pressão. Tipo, na reação aqui, ó, 2SO2 mais O2 virando 2SO3, ó, do lado esquerdo a gente tem 3 mols de gás. 2 mols do SO2 mais 1 mol do O2. Beleza? Vou colocar a caixa de texto aqui. Então, aqui desse lado, ó, a gente vai ter 3 mols de gás. Do outro lado, a gente só vai ter 2 mols de gás. Beleza? Então, ó, se aumentar a pressão, a tendência da reação é ir para o lado direito, onde tem o menor volume, 2 mols de SO3. Se diminuir a pressão, a tendência da reação é ir para o lado esquerdo, onde a gente vai ter 3 mols de gás, 2 de SO2 e 1 de O2. Beleza? No caso da última reação aqui, ó. No caso da última reação, a gente vai ter 2 mols de gás aqui do lado esquerdo, né? 1 mol de CO e 1 mol de Na2. E também 2 mols de gás do lado direito. 1 mol de CO2, 1 mol de NO. Então, na última reação aqui, ó, se a gente aumentar a pressão, não vai fazer diferença, porque os dois lados têm o mesmo número de mols de gás, então ela não vai deslocar o seu equilíbrio em relação à pressão, porque os dois lados da flecha têm o mesmo número de mols, ou seja, o mesmo volume. Tranquilo, pessoal? Então, só observar o número de mols do balanceamento para você saber como que o equilíbrio vai se deslocar se influenciado pela pressão. Lembrando que, frisando sempre, né? Se for só compostos aquosos ou líquidos ou sólidos, a pressão não vai influenciar, tem que ter gás na reação. Temperatura, ó. O aumento da temperatura vai favorecer o sentido endotérmico, a diminuição da temperatura vai favorecer o sentido exotérmico. Como que a gente vai saber? Então, ó, você vai olhar para o ΔH que vai ser fornecido para a sua reação. Como ela é uma reação em equilíbrio, tem o ΔH para a reação direta e o ΔH para a reação inversa. Sempre o que o exercício te fornecer é o ΔH da reação direta, da reação da direita para a esquerda. Então, aqui, para o N2O4 virar 2NO2, uma reação endotérmica precisa acontecer, né? Então, o aumento da temperatura vai favorecer o sentido direto. Já para o sentido inverso, o ΔH é o mesmo valor, apenas com o sinal invertido, né? Então, se a gente fizer a reação 2NO2 virando N2O4, o ΔH vai ser menos 57 kJ. Beleza? Então, nesse caso aqui, ó, a reação direta é endo, reação inversa é exo. Beleza? Então, se eu quiser favorecer a formação de NO2, preciso aumentar a temperatura. Se eu quiser favorecer a formação de N2O4, eu preciso diminuir a temperatura, que é o sentido exotérmico. Beleza? Para eu deixar o meu sistema castanho escuro, ó, eu preciso aumentar a temperatura. Se eu diminuir a temperatura, o sistema vai ficar incolor, devido à formação do N2O4. Tranquilo? Então, por exemplo, aqui, ó, nessa primeira reação, se a gente quiser favorecer a formação de água, o que a gente vai ter que fazer? Aumentar a temperatura, né? Porque a água está do lado direito. Para favorecer o lado direito, que nesse caso aqui é endotérmico, né? Porque o ΔH da reação está positivo. Então, da esquerda para a direita, sentido endotérmico. Para formar o CO, tenho que aumentar a temperatura. Já a reação de baixo aqui, ó, se eu quiser favorecer a formação do TiCl4,
eu vou precisar diminuir a temperatura, porque ela é uma reação exotérmica no sentido direto, né? Então, se eu abaixar a temperatura, ela vai ser deslocada para a direita. Se eu diminuir a temperatura, ela vai ser deslocada para a esquerda. Beleza? Então, você vai olhar para o ΔH, que vai fornecer a entalpia para a tua reação direta. Se ela for endotérmica, aumentou a temperatura, vai deslocar para o sentido direto. Diminuiu a temperatura, deslocou para o sentido inverso. Se ela for exotérmica, no sentido direto, como é o segundo exemplo aqui, aí aumento da temperatura vai deslocar para o sentido inverso, diminuição de temperatura para o sentido direto. Beleza? Aumento vai para o lado positivo, diminuição vai para o lado negativo. Beleza? Ficar atento ao ΔH de cada reação. Beleza? Aí, para fechar aqui a nossa aula, a gente vai ter os fatores que influenciam o deslocamento do equilíbrio, né? Todos resumidos aqui. Então, o catalisador, ele não vai alterar o equilíbrio químico, né? Vai aparecer isso em muitas questões, em muitas pegadinhas de vestibular, e aí você tem que dizer que o catalisador não altera o equilíbrio. Lembram para que serve o catalisador? O catalisador vai ser uma substância que desenvolve uma rota reacional alternativa em que a energia de ativação é mais baixa. Então, lembra como uma reação ocorre, né? Através das colisões entre as moléculas. Para que a reação ocorra, a colisão tem que ser efetiva, né? Quando ela for efetiva, ela vai quebrar as ligações velhas e formar as ligações novas. Se você não tiver uma energia suficiente para quebrar essas ligações velhas e formar as novas, a reação não vai ocorrer. E essa energia é chamada de energia de ativação, né? Com a adição do catalisador, ele facilita essa colisão efetiva entre as moléculas e diminui a energia de ativação. Consequentemente, a velocidade da reação vai aumentar. Mas como aqui a gente está falando de reações reversíveis que vão acontecer nos dois sentidos, né, no sentido direto e no sentido inverso, se eu adicionar um catalisador, ele vai aumentar a velocidade tanto no sentido direto quanto no sentido inverso. Então, a proporção com que a velocidade aumenta é a mesma. Sendo assim, as velocidades vão continuar iguais, né? Ambas vão ser mais rápidas que sem catalisador, mas elas vão continuar igualadas. Se as velocidades estão igualadas, significa que a reação está em equilíbrio. Então, o catalisador não desloca o equilíbrio. Preste atenção nessas pegadinhas para você não cair e o vestibular não te enrolar. O catalisador não vai deslocar o equilíbrio. Beleza? Aí, como a gente tinha falado, né? Se você mexer na concentração, você pode adicionar algum composto, né? Ou você pode remover algum composto, né? Se você adicionar um composto, ele vai ser o equilíbrio deslocado para o sentido oposto ao que você adicionou, para consumir o excesso que você colocou. Não vai alterar as constantes de equilíbrio. Se você retira um participante, ele vai ser deslocado para o sentido do que você retirou para suprir a falta do que foi tirado, né? E também não altera a constante de equilíbrio, beleza? E se você aumentar a pressão total, vai para o sentido de menor volume de gases, né? Como a gente viu lá, é só contar o número de mols de gás de cada lado das flechas. E se você diminuir a pressão total, vai para o sentido de maior volume. Ambas as alterações aqui na pressão não alteram a constante de equilíbrio. Beleza? O aumento da temperatura vai deslocar para o sentido endotérmico e vai alterar a constante de equilíbrio. Então, a constante de equilíbrio vai ser uma grandeza dependente apenas da temperatura. Diminuição da temperatura vai deslocar no sentido exotérmico, beleza? E a presença de catalisador não desloca o equilíbrio. Para finalizar a nossa aula aqui, vamos ver o efeito do íon comum, né? Beleza? Então, no nosso corpo tem uma reação que acontece, que é a reação
entre os íons cálcio e os íons oxalatos, C2O4 menos 2. Acho que eu vou fazer no Word, que vai ser mais fácil de enxergar isso aí, devido a poder ter subscrito e sobrescrito, né? Então, vamos para o Word aqui, ó, fazer nossa reação. Então, lá, a gente vai ter íons cálcio mais 2 no nosso corpo, estado aquoso, e os íons oxalato, C2O4, menos 2, também no estado aquoso, protagonizando uma reação reversível que vai levar à formação do oxalato de cálcio, CaC2O4, que é um composto sólido. Beleza? Então, o oxalato de cálcio é o principal composto responsável pela formação das pedras nos rins. Então, a maioria das pessoas que tem pedra no rim é devido à formação do oxalato de cálcio. Também vão existir outros íons além do oxalato que podem promover uma precipitação, né, uma formação de sólidos lá no seu rim, como o urato, que está presente no chamate. Então, pessoas que têm pedra no rim não é aconselhado tomar nem chamate, nem o leite, né, que vai ter o excesso de cálcio aqui, que vai acabar podendo favorecer a formação das pedras nos rins, né? Mas vamos pensar nessa reação aqui. Se a gente não quiser ter pedras nos rins, o ideal é que a reação seja deslocada para a esquerda, né? Então, que não tenha a formação do oxalato de cálcio sólido. Beleza? Então, por exemplo, ó, se a gente adicionar nitrato de cálcio, por exemplo, vai ter como fórmula CaNO3, 2, né? A gente vai deslocar esse equilíbrio. Por que vai deslocar esse equilíbrio? Porque a gente está adicionando uma outra substância que tem um íon em comum, ó. Então tem o cálcio, né? Então, se a gente adicionar cálcio aqui, vai acabar deslocando esse equilíbrio, aumentando a concentração de íons cálcio aqui, favorecendo a formação do C2O4, né, que seria o oxalato de cálcio, que é a pedra no rim. Então, se você comer alimentos que têm cálcio, como por exemplo o leite, você vai aumentar a concentração desse íon lá no seu rim e vai favorecer a formação do oxalato, que é a pedra, que pode gerar um incômodo e uma dor que o pessoal que tem, graças a Deus eu nunca tive, né, falam que é uma dor bem insuportável, né? Então, se você está adicionando um íon que tenha um outro composto, perdão, que tenha um íon em comum com aquele da reação que você está avaliando, isso vai acabar favorecendo o deslocamento do equilíbrio. Esse é o chamado efeito do íon comum. Também você pode acabar adicionando íons que acabem reagindo com outros presentes na reação que você está avaliando. Isso também pode deslocar o equilíbrio. Vamos supor a reação que acontece ali a ionização aqui do ácido carbônico, né? H2CO3, aquoso, virando e desvirando, H mais CO3 menos. Mais HCO3 menos. Aqui vamos fazer a ionização parcial dele, só a primeira etapa. Vamos colocar aqui que é aquoso também, né? Também H mais aquoso. Muito bem.
Então, essa reação aqui vai acontecer lá no seu estômago, né? Quando você tomar um refrigerante, ele vai ter ácido carbônico e ela vai acontecer lá no seu estômago. Beleza? Se você tomar um antiácido, por exemplo, ó, que tenha lá, vamos supor, o hidróxido de alumínio. O hidróxido de alumínio é o AlOH3. Beleza? Então, ele vai se ionizar também, formando Al mais 3 e 3OH-. Vou colocar aqui todo mundo aquoso. Também. E aqui também. Então, a presença do AlOH3 ali no mesmo sistema, o que ela vai fazer? Ó? A gente vai ter os íons OH-, que gostam muito de reagir com os íons H+, né? Para fazer uma reação de neutralização. Então, se você adicionar o hidróxido de alumínio no seu sistema, você vai fazer com que o OH- reaja com H+ aqui, ó, da sua reação que você está avaliando, né? E isso vai fazer com que a concentração do H+ diminua, né? Porque ele está reagindo com o OH- para formar água, né? Então, devido ao hidróxido de alumínio que a gente adicionou ao sistema, mais uma reação vai começar a acontecer, que é H+, OH- virando água, né? Beleza? E aí, devido a essa reação, a quantidade de H+ aqui disponível para fazer a primeira reação reversível que a gente escreveu vai diminuir. Sendo assim, se diminuiu a quantidade de H+, a tendência do equilíbrio vai ser se deslocar para o lado direito aqui para suprir a falta desse H+ que foi tirado. Então, o OH-, devido ao hidróxido de alumínio aqui, consumiu o H+, e aí diminuiu a quantidade dele. Diminuindo a quantidade dele, a tendência da reação é se deslocar para a direita para suprir a falta desse H+ que está sendo consumido na terceira reação que a gente escreveu aqui embaixo. Beleza? Então, esses vão ser os fatores que deslocam o equilíbrio. Espero que tenha ajudado vocês a entender. Muito obrigado pela atenção. Nos vemos nas próximas aulas. Abraço.